O Senhor continua sendo bom o tempo todo, o Senhor continua sendo bom. Que a bondade do nosso Deus te alcance aí onde você está, nesse momento que você está assistindo esse vídeo. Que o amor, a graça, a fidelidade dele se renovem todos os dias na sua vida. E que tu possa, nesse momento, adorar ao nosso Deus, celebrar o nome dele conosco. Cante conosco essa canção. Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. Um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, que Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, Ele continua sendo Deus. Olá, estamos aqui com mais uma celebração ao nosso Deus e mais uma palavra de Deus para nós, aos nossos corações, né? Bem-vindos. Nesse início do mês eu fiz a primeira mensagem da série Lutas e Vitórias, quando ali falamos sobre a luta de Davi com Golias e como Davi obteve vitória, né? Como Deus deu a vitória a Davi e ao povo de Israel. E hoje estou retomando então para o segundo episódio, né? Uma outra luta, é a luta de Josafá contra um exército, um grande exército inimigo que vinha em direção a eles para guerrear contra eles. Durante a semana eu fiz algumas reflexões, né, já preparando para essa mensagem. Durante a semana nós vimos ali nas reflexões sobre como as atitudes de Josafá, como Josafá reagiu àquela má notícia, o que ele fez, né?
E hoje estarei então focando mais no agir de Deus e como que o povo celebrou essa bênção de Deus, essa vitória que Deus deu, né? Então, comecei durante a semana as reflexões e hoje vou estar concluindo o texto desta mensagem baseada na vida de Josafá, o rei. O Evangelho, conforme Mateus, registra no primeiro capítulo a genealogia de Jesus. Diz dos versos 7 e 8: Salomão gerou Roboão, Roboão gerou Abias, Abias gerou Asa, Asa gerou Josafá, Josafá gerou Jorão, Jorão gerou Uzias. Josafá fez parte, então, desta genealogia de Jesus. Então, a sua história é muito importante para nós. Aliás, tudo que está na Bíblia é importante. Se está na Bíblia é porque Deus tem ensinos para nós, encorajamento, orientação, direção, e podemos aprender. Queria convidar para a gente orar antes de irmos adiante, né? Bondoso Pai, obrigado por mais uma vez podemos abrir a Tua Palavra e queremos pedir ao Espírito Santo que Tu venha ministrar na minha vida e na vida de cada um de nós que está acompanhando essa mensagem, que o Senhor cumpra essa palavra nos nossos corações e nos leve a viver os Teus planos para a vida de cada um. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Então, como eu falava, Josafá recebeu a má notícia e você pode acompanhar lá nos vídeos no meu canal, né? Como ele agiu, as atitudes dele diante do problema inesperado. E eu quero resumir aqui em poucas linhas, porque é o contexto para a nossa mensagem de hoje, né? A história de Josafá se inicia no capítulo 17, vai até o capítulo 20 do segundo livro de Crônicas, né? Capítulo 17 ao 20, está ali a história dele, seu governo que durou 25 anos. E o capítulo 20 é um capítulo especial que estamos dando atenção aqui. Josafá vivia um período de paz e foi informado então que um grande exército marchava em direção a Judá. O verso 3 cita uma reação e uma atitude de Josafá diante desta má notícia. Diz o texto: alarmado, Josafá decidiu consultar o Senhor e proclamou um jejum em todo o reino de Judá. Então ele e o povo buscaram a ajuda de Deus, né? Josafá orou, ele disse: não sabemos o que fazer, mas os nossos olhos se voltam para ti. Então ele orou, buscou a Deus e Deus respondeu a ele, né? Um plano, uma solução, que nós vamos ver na mensagem de hoje. Mas essa profecia que Deus trouxe, a palavra de Deus, eles receberam no coração. E eles creram, né? E em resultado eles já louvaram a Deus, mesmo antes da profecia se realizar, eles louvaram a Deus. Porque a palavra de Deus vem a nós, mas está em nós acolher no coração ou não. Se não acolher no coração, ela não frutificará na nossa vida. Precisa acolher a palavra. Amém? Então, nesses devocionais que fiz durante a semana, eles foram baseados no verso 1 ao 13, tá? E hoje nós vamos observar do verso 14 ao 18, que vai enfatizar principalmente o agir de Deus e a celebração da vitória deles, tá? E durante aqui essa reflexão, essa mensagem, eu vou estar fazendo citações dos comentários tanto de Champlin como de Matthew Henry, quanto de Moody. Muito bem, aqui vemos então que Josafá, no verso 13, ele estava orando, né? Isso a gente viu nas reflexões durante a semana. Ele estava orando, conforme o verso 13 e anteriores, e Deus respondeu, transmitindo então uma resposta, podemos dizer uma bondosa resposta de Deus. E ele recebeu, né, essa resposta, uma certeza da vitória, porque temos que acreditar que buscar a Deus nunca é em vão. Nunca é em vão. Sempre que buscamos a Deus, haverá um resultado na nossa vida. Haverá. E Deus então vai responder a oração de Josafá e do povo, né, através de Jaziel. Veja aí o verso 14 ao 17. Vamos ler o verso 14 ao 17. Diz: então o Espírito do Senhor veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, neto de Benaia, bisneto de Jeiel e trineto de Matanias, levita e descendente de Asaf, no meio da assembleia.
ele disse: escutem todos os que vivem em Judá e em Jerusalém e o rei Josafá. Assim lhes diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme, né? Pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz, e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha. Tomem suas posições, permaneçam firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes dará, ó Judá, ó Jerusalém. Não tenham medo, nem se desanimem. Saiam para enfrentá-los amanhã e o Senhor estará com vocês. O Espírito do Senhor, o Espírito de profecia aqui vem então sobre um levita, sobre Jaziel, né, e da genealogia dele aqui, né? E Jaziel estava presente ali como um levita, né? E ele não tinha um lugar de eminência, ele estava no meio da congregação. E daqui vemos também o que a palavra de Deus vai dizer, que o Espírito de Deus sopra onde quer, sobre quem quer, mas sim sopra sobre aqueles que buscam a Deus e que ouvem a Deus. E essa mensagem de Jaziel, essa profecia, tinha pelo menos 3 objetivos. O primeiro objetivo está no verso 15, na parte B, que diz assim, diz o Senhor: não tenham medo, nem fiquem desanimados por causa desse exército enorme. O primeiro objetivo da profecia era: não tenham medo, nem desanimem. Porque diante de uma má notícia, a primeira coisa que surge em nós é o medo, né? E o desânimo, como vão sair dessa situação? E para eles não foi diferente, né? Precisou dessa palavra de Deus, né? Ou seja, o primeiro objetivo aqui da profecia era tirar o medo do coração e colocar a confiança de que Deus estava com eles. O profeta então aqui incentiva eles a confiar em Deus, embora o perigo fosse real, fosse ameaçador, eles precisavam confiar em Deus. E é repetido essa palavra, né? No verso 17 também diz: não tenham medo, nem se desanimem. O medo, o povo poderia estar com medo diante daquela situação, mas o medo poderia levar ao desânimo, né? Poderia ficar pior. Pior do que estar com medo é ficar desanimado. Eu acho que é pior. Uma pessoa com medo ainda consegue reagir. Uma pessoa desanimada, sem ânimo, sem Deus, sem vigor, sem força, é pior do que uma pessoa com medo. Então precisava daqui de uma palavra forte de Deus: não tenham medo e não desanime, né? Que a pessoa pode ir desanimando, né? Então, diante dos problemas da vida, o primeiro obstáculo que temos que vencer é o medo e o desânimo, porque eles vão contra a fé, tentam extinguir a nossa fé. Outro objetivo aqui da palavra de Deus através do profeta foi revelar uma palavra de esperança. Verso 15, o final diz: pois a batalha não é de vocês, mas de Deus. Eles não precisavam temer, pois a batalha era do Senhor, diz a palavra. Ou seja, ajudar o povo, né? Eles simplesmente teriam que parar e observar o fenômeno que Deus ia causar, algo divino, né? Deus ia pôr fim àquela má notícia, pôr fim àquela situação, aquele mal que se avançava contra Jerusalém. E o profeta também vai revelar então um plano divino. O profeta dá uma palavra para eles não terem medo nem desanimar, dá uma palavra de esperança, mas também revela o que Deus vai fazer. Essa misericórdia de Deus, né? Deus está revelando o que eles eram para fazer e o que Deus ia agir. Ou seja, Deus dá uma estratégia para eles para superar o problema. A batalha é de Deus, mas Deus chama o povo a participar, né? Verso 16 e 17 diz: amanhã desçam contra eles. Eles virão pela subida de Ziz e vocês os encontrarão no fim do vale, em frente do deserto de Jeruel. Vocês não precisarão lutar nessa batalha, tome suas posições. Deus então dá ao povo, o povo está ali, né, ansioso, adrenalina, né? E Deus dá a direção que eles têm que fazer, Deus vai dar inteligência de como eles têm que agir, ordena que eles marchem em direção, né, ao inimigo, não é para eles ficarem na defensiva, mas para eles irem ao encontro, irem enfrentar a situação, enfrentar aquela batalha. Deus ia resolver, como eles não sabiam, mas que eles eram para ir adiante, não era para eles, né,
terem medo nem desanimarem. Então, o agir de Deus, ele não exclui a nossa participação na solução do problema, né? Dando direção. Por isso precisamos estar conectados a Deus todo o tempo para receber a sua direção. Veja novamente o verso 17 que diz: permaneçam firmes, ou noutra versão diz: ficai parados. Ficar parado, não é? Diante de um grande exército, como assim? A vontade é fugir, é correr. Não é assim diante de uma má notícia, de um problema? Vontade é fugir, é correr, né? Mas aqui o texto está dizendo: fiquem parados. E ele diz, não parado por parado, não vou fazer nada. Não, fiquem parados e vede o livramento que o Senhor lhes dará. Fiquem parados em oração, olhando, observando, atentos, com fé, a ver o que Deus vai fazer, né? E depois de ficar parados, veio uma palavra ao contrário, quando Deus diz: saiam para enfrentá-los amanhã, e o Senhor estará com vocês. Então há um tempo de ficar parado em oração, e há um tempo de encarar, de enfrentar. Porque muitas vezes espera-se que o homem resolva tudo, né? Mas há situações de nossa vida, especialmente quando envolve a vida, né? A situação vital, precisamos urgente da bênção de Deus, livramento do Senhor, né? Salmo 127:1 diz que a menos que o Senhor edifique a casa, em vão trabalham as pessoas que edificam. Precisa do Senhor. Essa profecia aqui dita por Jaziel, ela foi acolhida por Josafá e pelo povo. Porque às vezes vem a palavra e não tem efeito. Não, eles acolheram no coração, como eu disse anteriormente, e eles acreditaram. Não somente acolheram, mas acreditaram no que Deus estava falando, naquela revelação. E o verso 18 e 19 diz que eles já, antes de acontecer o milagre, a vitória, eles já adoraram a Deus. Isso eu falei na reflexão de ontem, né, do sábado, está lá no meu canal, repito, né? Agora vamos ver como que Deus agiu, como a profecia se deu, né? O livramento que veio do Senhor. Deus havia lhes dado a vitória. Eu estou aqui hoje falando aqui de pé porque a coisa é muito animada, né? Muito instigada, né? Você vê esse texto, dá uma alegria, né? Enche a gente de ânimo, de fé, né? Deus havia prometido que daria vitória. E aqui vai expor o agir de Deus. Porque do ponto de vista humano, era um dia terrível. Era uma situação terrível. Eles estavam indo encontrar um exército de homens fortes, espadas, né? E eles estavam indo, então era um dia terrível. Um exército, podemos dizer que era um exército selvagem, sanguinário, e podia acabar com eles, né? Mas eles receberam essa revelação que Deus daria a vitória, mas isso era uma surpresa. Como que vai ser? Como que vai ser? Deus disse que vai acontecer, mas como? Estamos indo enfrentar o problema, o exército está ali. Nós não sabemos o que é isso, né? Mas está ali, que é um exército muitas vezes maior. Mas como que Deus vai fazer? Eles tinham que confiar, eles tinham que acreditar, eles tinham que, né, ir crendo. Eles não sabiam o que aconteceria, era um desconhecido para eles. Ali está a fé. A fé opera nas coisas que nós não vemos, mas nós esperamos. Amém? É assim, a fé é isso. Eles podiam estar numa adrenalina, com tensão, com expectativa. E vem o verso 20 que diz: de madrugada partiram para o deserto de Tecoa. Quando estavam saindo, Josafá lhes disse: escutem-me, Judá e povo de Jerusalém, tenham fé no Senhor, o seu Deus, e vocês serão sustentados. Tenham fé nos profetas dele, e vocês terão a vitória. A fé deveria ser a armadura deles, a confiança em Deus. Quando eles saíram, né, em vez de Josafá chamar eles: peguem as espadas e vamos lutar bravamente, né? Em outras batalhas aconteceu isso. De outros homens de Deus na Bíblia: vamos em frente, vamos guerrear confiando no Senhor. Davi teve que ir lá enfrentar e com a funda e com as pedras e com a espada cortar a cabeça do gigante. Mas aqui, né, Josafá não diz: pega as espadas, pega as coisas, mas
Josafá consulta o povo, consulta os especialistas, digamos, o seu conselho, e a conclusão diante da profecia é: vamos louvar a Deus. Não vamos com espada, vamos louvar a Deus. Deus disse que é para fazer isso, vamos confiar. Vamos louvar a Deus. Mas vamos enfrentar um exército? Mas vamos louvar a Deus. Vamos confiar, vamos adorar. Né? Vamos fazer isso, porque Deus prometeu a vitória. E falou através dos profetas, então eles tinham que acreditar. Né? Porque a coragem não é uma coisa doida, uma coisa, eu tenho coragem. Mas a coragem deles estava baseada na fé. A fé que leva a nós a termos coragem, não uma vontade própria, mas quando estamos cheios de fé, nós temos coragem e vencemos o desânimo. Amém? Porque é isso, queridos. Tá? Vêm as coisas da vida, a instabilidade, né? Mas nós podemos vencer quando nós cremos no poder de Deus, quando nós cremos nas promessas de Deus, quando nós cremos na misericórdia de Deus. Porque à medida que nosso coração confia no Senhor, nosso coração, nosso espírito fica inabalável. E em consequência teremos paz, porque estamos com o Senhor. Amém? E também, não somente nas batalhas do dia a dia, mas nas batalhas espirituais. É com a fé no Senhor que nós obtemos vitória. Os profetas deveriam ser ouvidos, não somente naquele dia, mas sempre. A palavra precisa ser consultada. Para nós, hoje, é a palavra, né? É crer na palavra revelada de Deus. Você pode ter a Bíblia na tua casa, pode ter um aplicativo cheio de outros aplicativos, né? Facebook, notícia e tal. A palavra está ali, mas qual é o valor? Você tem que recebê-la no coração. Não basta estar na tua estante, né? Não. Temos que dar atenção às Escrituras Sagradas. E eles, então, são desafiados a crer. Porque o diabo vem e quer lançar dúvida quanto às promessas de Deus, contra a revelação do Senhor. Então, nós precisamos continuar crendo. Não é só crer, é continuar crendo dia após dia. Vamos adiante no texto? Diz o verso 21 a 23. Depois de consultar o povo, Josafá nomeou alguns homens para cantarem ao Senhor e o louvarem pelo esplendor de sua santidade, indo à frente do exército, cantando: deem graças ao Senhor, pois o seu amor dura para sempre. Quando começaram a cantar e a entoar louvores, o Senhor preparou emboscadas contra os homens de Amon, de Moabe e dos montes de Seir, que estavam invadindo Judá, e eles foram derrotados. Os amonitas e os moabitas atacaram os dos montes de Seir para destruí-los e aniquilá-los. Depois de massacrarem os homens de Seir, destruíram-se uns aos outros. Aqui vai o agir de Deus, né? Como o que era uma expectativa, como que isso vai acontecer, agora nós vemos. E nós celebramos a Deus. Mas eles celebraram antes de acontecer. Então, à medida que estava se aproximando o momento de enfrentar aquela situação, Josafá, podemos dizer que tinha lá o seu exército, preparado, tinha lá, mas eles usam a estratégia do louvor, como eu falei antes, ou seja, tirando os olhos do problema e colocando os olhos na solução, que é Deus. O exército de Judá estaria ali presente, mas não iria lutar. Eles apenas cantariam louvores a Deus e fariam ruídos de alegria. É estranho para nós, não é? Muita fé, não é? Deus nos desafia também em situações assim. Tendo fé, confiar, louvar a Deus. Eles foram meros espectadores da derrota do inimigo. Enquanto o povo louvava, Deus agia contra o inimigo. Deus colocou um outro povo, salteadores, podemos dizer assim, que vai atacar aquele exército e lutam entre si. Depois eles brigam entre si mesmo, o próprio exército, lutaram entre si. Ou seja, Deus gerou uma confusão tão grande que eles lutaram amigo contra amigo, como se fossem inimigos, Cada um ajudou a destruir o outro, de forma que ninguém escapou. O texto não menciona se havia inveja naquele exército, se havia alguma soberba, essas pessoas, se havia alguma coisa entre os amigos. Não. O texto não revela, sim, tendo ou não. O fato é que a confusão que se gerou no meio deles foi terrível,
E eles lutaram como se fossem inimigos, amigos que lutaram entre si e se destruíram. Quão terrível, não é? A consequência, quão terrível a consequência de uma divisão. O que as divisões entre as pessoas podem fazer? Porque eles lutaram e ninguém saiu vitorioso. Todo mundo saiu destruído. As divisões, ninguém sai com vitória. A divisão dentro de uma família, a divisão entre as pessoas, as brigas, discórdia, ninguém sai vitorioso. Todo mundo sai derrotado. Ninguém tem sucesso, né? Ninguém. Nenhum benefício há nas disputas, nas discussões, nas guerras, né? Quando o povo começou a cantar e a louvar o precioso e bendito nome de Deus, Deus deu a vitória sobre os inimigos. Queridos, enquanto nós estamos orando, enquanto nós estamos adorando, Deus está agindo em nosso favor, contra os perigos, contra as hostes malignas, contra as ciladas do diabo, contra as pessoas que planejam o nosso mal. Ali na nossa adoração sincera, na nossa oração contrita, na busca ao Senhor, e Deus vai estar operando os seus milagres em nosso favor. Além de Deus derrotar os inimigos, Ele permitiu que eles recolhessem os despojos, né? Então, além do exército ser destruído, agora eles vão recolher riquezas, bens daquele povo. Verso 24 ao 27, que eu vou ler, que diz: quando os homens de Judá foram para o lugar de onde se avista o deserto e olharam para o imenso exército, viram somente cadáveres no chão. Ninguém havia escapado. Então Josafá e os seus soldados foram saquear os cadáveres e encontraram entre eles grande quantidade de equipamentos e roupas e também objetos de valor. Passaram 3 dias saqueando, mas havia mais do que eram capazes de levar. No 4º dia eles se reuniram no Vale de Beraca, onde louvaram o Senhor. Por isso até hoje ele é chamado Vale de Beraca. Depois, sob a liderança de Josafá, todos os homens de Judá e de Jerusalém voltaram alegres para Jerusalém, pois o Senhor lhes encheu de alegria, dando-lhes vitórias sobre os seus inimigos, né? O salário de um soldado naquela época era o despojo. Quando eles venciam a batalha, os bens daquele soldado morto, do inimigo, era o salário deles. Eles não tinham o salário do governo, podemos dizer. Eles tinham que lutar, e quando eles venciam o despojo, aquilo que o inimigo tinha, eles saqueavam, passava a ser deles, né? E aqui o texto diz que foi necessário 3 dias e eles não conseguiram recolher tantas coisas que tinham, tantas riquezas, né? Tantas riquezas. Queridos, eu creio que além de Deus nos abençoar, nos dar vitória sobre os problemas, Deus, em consequência, Deus ainda nos dá bênção, Deus nos dá riquezas, tanto materiais quanto espirituais. À medida que vencemos as lutas, Deus dá vitória. Porque depois da tempestade vem a bonança, ou a bonança vem depois da tempestade. Ou seja, nós precisamos passar pela tempestade, crendo que vem a bonança depois, crendo que vem a bênção depois. Precisar passar firme, né, diante do problema que passamos. Agora eu quero chamar a atenção para algo assim fantástico aqui também no texto, que é o quanto o povo louvava a Deus. Primeiro, quando eles receberam a profecia lá de Jaziel, eles louvaram a Deus. Louvaram a Deus. Depois, quando Josafá reúne eles para ir em direção aos inimigos, eles louvaram a Deus. Eles foram ao encontro do inimigo louvando a Deus, né? Sem espada, o louvor nos seus lábios era a arma principal. Depois, Deus então destrói o inimigo, Deus causa aquela confusão, destrói o inimigo. A consequência, enquanto eles recolhiam as riquezas, durante 3 dias eles iam recolhendo e louvando a Deus pela vitória. No 4º dia, pararam de juntar os despojos e se reuniram num vale, diz o texto, e dedicaram o dia inteiro para louvar a Deus, onde bendizeram a Deus com tanto fervor, né, com tanto zelo, que até o nome daquele lugar mudou, passou a ser Vale de Beraca, ou seja, Vale de Bênção, até o nome do lugar. A situação mudou de morte, de tristeza, em Vale de Bênção. Deus quer transformar as nossas vidas nisso.
Olha como eles louvavam. Não satisfeitos ainda, o coração estava tão cheio de gratidão que eles decidiram: vamos para Jerusalém. O verso 28 diz que foram a Jerusalém com alaúdes e com harpas e com trombetas para a casa do Senhor. Enquanto eles iam no caminho, eles iam contagiando outras pessoas pelo caminho, pelas cidades, louvando a Deus, repartindo o despojo, louvando a Deus pela grande vitória. E chegam lá no santuário e louvam a Deus. Louvam a Deus. Ou seja, queridos, louvar a Deus não é algo de um dia somente. Não é um dia somente. Nós somos chamados a louvar a Deus todos os dias, louvar a Deus pela sua misericórdia. Louvar a Deus tem que ser repetido todos os dias. As nossas orações, nós colocamos nossas orações buscando a Deus, nós temos que louvar a Deus na mesma proporção. Ou louvar a mais do que orar. Louvar mais, agradecer mais do que pedir. Ou seja, devemos bendizer a Deus sempre. Amém? Bendizer ao Senhor. Queridos, às vezes acontece conosco que ocasionalmente nós dizemos: isso aqui foi obra de Deus, né? Que maravilha, foi obra de Deus. Deus fez aquilo, que maravilha, né? Mas daqui a pouco vamos para a dúvida de novo. A vida, esquecemos de Deus. Daqui a pouco algo acontece maravilhoso e nós dizemos: Deus, precisamos louvar a Deus todos os dias. Um perigo é esquecermos de dar glória a Deus pelas nossas vitórias. Podemos ficar acostumados com o alimento do dia, com a vida, com a casa, com as coisas. Ficamos acostumados que esquecemos de dar glória, que esquecemos de dar graça, que esquecemos de reconhecer. Isso é um engano, isso é um engodo. Não podemos pensar que nós é que conquistamos. É o Senhor que tem nos abençoado. Queridos, nunca deixemos de louvar ao Senhor, de reconhecer que mesmo as mais pequenas coisas é bênção do Senhor na nossa vida. Foi suprida pelo Senhor, foi suprida pelo bondoso Pai. Porque as pequenas coisas, se faltarem na nossa vida, sentiremos falta. O Senhor tem suprido. Glória a Deus. Demos graças ao Senhor. Ufa, né? Que história, né? Que história maravilhosa, né? Podemos dizer um aleluia ao ler essa história, ao meditar nisso. Uma história fantástica, que nos encoraja, que nos enche de ânimo. Eu fiz 6 devocionais, estou fazendo essa longa mensagem aqui e poderíamos ir longe falando sobre esse texto. Fui longe. Mas chegando ao final aqui, eu quero citar que Josafá foi um ótimo rei, mas ele também cometeu erros. Também, não era perfeito. Nós também cometemos erros, né? Pecamos, erramos, e isso pode gerar grandes problemas em nossas vidas. Por isso é necessário vigiar, estar atentos para evitar ciladas, evitar causar problemas, né? Porque muitas pessoas, né, talvez você, talvez eu, né, podemos dizer que nós somos muito bons em arrumar problemas, mas precisamos ser melhor em resolver os problemas. Resolver, ter as atitudes corretas, ter as atitudes certas, a semelhança de Josafá. Josafá foi um rei que implantou a justiça entre o povo. Ele foi temente a Deus e zeloso com as coisas de Deus. É digno de imitação, né? Ele foi um rei que fez aquilo que agradava a Deus. Sendo assim, poderíamos pensar, ele foi um homem dedicado, zeloso, agradava a Deus, ele teve uma vida maravilhosa, prosperidade, paz. Não, nós vimos o texto. Ele errou, ele teve problema, ouviu más notícias, passou por aflição, ameaça de vida, né? No entanto, né, ele buscou o Senhor e nós vimos uma intervenção divina e ele teve grande livramento e abundante recompensa. No caminho das nossas vidas nós vamos encontrar problemas, nós vamos passar por situações difíceis, mas poderemos crer que é o nosso Deus, através dessas situações difíceis, vai estar revelando o seu amor, a sua bondade, a sua benignidade para conosco. Amém? Quando passamos por aflições, temos que lembrar que Deus vai se revelar a nós, vai nos abençoar, vai nos ajudar. Que as atitudes de Josafá, diante do perigo, diante de uma má notícia, diante dos problemas, que as atitudes dele e o agir de Deus nos encorajam. Que as atitudes nos encorajam a crer sempre, a continuar crendo todos os dias, né? A obedecer a palavra sempre, a conhecer a palavra e obedecer a palavra.
a não se associar com o ímpio nunca, porque isso gerará problemas, fracassaremos. Precisamos decidir, sermos encorajados por esse texto, pela palavra, a confiar em Deus sempre, a buscar a direção do Espírito Santo sempre, todos os dias, e também a agradecer, a adorar, a louvar a Deus sempre, amém? Todos os dias. Que assim seja contigo, que assim seja comigo, que Deus nos permita viver uma vida assim cheia de fé, todos os dias, uma vida de adorador entregue a Ele. Em nome de Jesus. Amém. A honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder ao Rei eterno e imortal, invisível, mas real, a Ele ministramos o louvor. Oramos a Ti, ó Rei Jesus. Consagramos todo nosso ser a Ti. Celebrarei a Ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei e contarei as Tuas obras, pois por Tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que
Vamos orar ao Senhor. Bondoso Pai, mais uma vez quero louvar o Teu nome por essa palavra abençoada, gloriosa palavra do Senhor. E o Senhor revelou ela a nós e nós podemos recebê-la em nossos corações, acolher no coração e crer que ela frutificará na nossa vida. Faça isso, Senhor, que venhamos viver na fé, viver uma vida de gratidão, viver uma vida de confiança no Senhor, viver uma vida de vigilância, viver uma vida, Senhor, de adorador e crer, Senhor, nas vitórias que o Senhor tem sobre nós. Que uma má notícia, um problema não nos leve a ter medo, a desanimar, mas possamos, ó Deus, receber a palavra de esperança, de confiança no Senhor todos os dias. Eu oro por mim, eu oro por cada pessoa que nos acompanha nessa mensagem, que o Senhor abençoe a vida de cada um. Eu não sei o que cada um tem enfrentado, Senhor, qual é a situação, mas eu creio no Deus Todo-Poderoso, que é misericordioso e que o Teu favor alcance cada um de nós. Ajuda-nos, Senhor, a viver essa vida de temor, de obediência, de fé todos os dias, Senhor. A não vacilarmos, a não fraquejarmos, a não darmos ouvidos às dúvidas, às tentações do diabo, mas estarmos firmes e fortes no Senhor. Que a bênção seja sobre os enfermos, Pai, abençoando cada um, restaurando a saúde. Que a Tua bênção seja sobre os desempregados, abrindo porta de emprego, ajudando. Que a Tua bênção seja sobre as famílias, unindo as pessoas, que as famílias sejam cheias de fé e de temor no Senhor. Que a bênção do Senhor seja sobre todos nós, sobre o povo de Deus, em toda a face da terra, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a tua vida, firme e forte, as lutas, mas com vitória, em nome de Jesus. Amém.